O sol começava a se pôr sobre Coimbra, lançando uma luz dourada sobre as ruas históricas. Caminhei pela calçada, sentindo o peso do aluguel que se aproximava, um lembrete constante da minha situação precária. Havia meses que procurava emprego sem sucesso, e a pressão financeira tornava-se cada vez mais insuportável. O eco dos meus passos se misturava ao barulho do mercado municipal, onde os vendedores ofereciam frutas frescas e peixes do dia. O aroma do café fresco das esplanadas parecia zombar de mim. A cada dia que passava, a situação tornava-se mais urgente. Eu sabia que o proprietário do meu apartamento era um homem razoável, sempre disposto a ouvir. No entanto, o orgulho me impedia de pedir qualquer tipo de ajuda. A ideia de me ver em uma posição vulnerável era insuportável. Em vez disso, eu me concentrava nas contas e nos currículos que enviava sem esperança. Naquela tarde, ao voltar para casa, encontrei-o na entrada do prédio. Ele estava com um olhar preocupado, como se soubesse da minha luta silenciosa. Precisamos conversar sobre o aluguel, disse ele com um tom sério. O coração disparou em meu peito, e eu não queria ouvir o que ele tinha a dizer. Eu estou fazendo o possível, respondi defensivamente. Se precisar de mais tempo, começou ele, mas eu interrompi. Não quero ser um fardo. A frase saiu mais ríspida do que pretendia. Ele respirou fundo e sorriu levemente. Entendo seu orgulho, mas todos nós enfrentamos dificuldades às vezes. Senti uma conexão inesperada naquele momento. Ele não era apenas um proprietário, havia uma humanidade nele que eu não tinha percebido antes. Mas isso não mudava a realidade das minhas contas. Nos dias seguintes, recebi uma mensagem de um velho amigo oferecendo ajuda financeira. Porém, havia condições, ele queria que eu fizesse algo em troca. A proposta me deixou angustiada, aceitar significaria comprometer ainda mais minha dignidade. Naquela noite, enquanto refletia sobre as opções limitadas diante de mim, recebi uma mensagem dele: que tal tomarmos um café amanhã? Precisamos conversar. Um convite inesperado que me deixou confusa e hesitante. O café poderia ser apenas uma conversa amigável ou algo mais complicado? A ideia de misturar negócios com a vida pessoal me deixava inquieta. Mas a necessidade estava se tornando insuportável e o orgulho já não parecia uma opção viável. Enquanto olhava pela janela para as luzes da cidade começando a brilhar sob o céu escuro, percebi que teria que tomar uma decisão em breve. Aceitar o convite poderia mudar tudo entre nós, talvez fosse hora de enfrentar essa nova realidade com coragem. O dia seguinte chegaria rápido e com ele a possibilidade de um novo caminho, ou um erro monumental. A manhã seguinte chegou com um peso no peito. A luz filtrava-se pela cortina, trazendo consigo a realidade do dia que eu tinha pela frente. O café estava pronto, mas o aroma familiar não trazia conforto. Eu estava dividida entre a necessidade de um novo rumo e o orgulho que me impedia de pedir ajuda. O relógio marcava quase meio-dia quando decidi sair. O convite ainda ecoava em minha mente, e a ideia de encontrar o proprietário me deixava nervosa. Caminhei pelas ruas de Coimbra, observando as pessoas que passavam apressadas, cada uma com suas próprias histórias e desafios. A cidade vibrava com uma energia que parecia alheia à minha situação. Cheguei ao café onde havíamos combinado de nos encontrar. O lugar estava cheio, mas encontrei uma mesa no canto, longe dos olhares curiosos. Ele apareceu alguns minutos depois, com um sorriso que parecia genuíno. Sentei-me ereta, tentando esconder a ansiedade. Olá, ele disse, puxando uma cadeira para se sentar à minha frente. Obrigado por vir. É um prazer, respondi, tentando soar tranquila. Conversamos sobre trivialidades antes de ele tocar no assunto mais sério, suas dificuldades financeiras. Fiquei surpresa ao ouvir que ele também enfrentava problemas com o aluguel e as contas do dia a dia. Era um momento inesperado de vulnerabilidade que nos aproximou de alguma forma. Todos nós temos nossas batalhas, ele comentou, olhando para baixo enquanto mexia na xícara de café.
Senti uma conexão estranha se formando entre nós. Era como se o peso das responsabilidades nos unisse em um entendimento silencioso. As palavras fluíam naturalmente e logo estávamos rindo juntos, esquecendo por um instante as pressões externas. Mas então, quando menos esperei, algo mudou no ar. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente e nossos olhares se encontraram intensamente. A hesitação evaporou-se num instante, nós nos beijamos. Foi um gesto impulsivo que deixou meu coração acelerado e minha mente confusa. Depois do beijo, o tempo pareceu parar. Eu sabia que isso complicaria ainda mais nossa situação, misturar negócios com questões pessoais era arriscado demais. No entanto, havia algo reconfortante na conexão que estávamos criando. Precisamos ser cuidadosos, eu disse finalmente, quebrando o silêncio constrangedor. Concordo, ele respondeu com um olhar sério. Mas não posso negar que me sinto atraído por você. A conversa seguiu por caminhos sinuosos até que decidimos manter tudo em segredo, pelo menos por enquanto. O peso da decisão pairava sobre nós como uma nuvem escura. Ao sair do café, uma onda de incerteza tomou conta de mim novamente. A cidade parecia mais intensa agora, cada som e cada cor eram amplificados pela adrenalina da situação recém-criada. Enquanto caminhava pelas ruas históricas de Coimbra, percebi que a linha entre orgulho e necessidade estava mais tênue do que nunca. O futuro era incerto e eu sabia que teria que enfrentar as consequências dessa escolha arriscada em breve. O sol começava a se pôr quando cheguei em casa, refletindo sobre o beijo inesperado e as promessas não ditas entre nós. A noite traria novas dúvidas e desafios, eu só esperava estar pronta para enfrentá-los sem perder minha dignidade no processo. Enquanto a festa local pulsava ao meu redor, o cheiro de comida e risadas preenchia o ar. Tentava me perder na alegria dos outros, mas a presença dele me deixava inquieta. A música tocava suavemente, mas minha mente estava em um turbilhão de pensamentos. Como eu poderia misturar minha vida pessoal com as minhas necessidades financeiras? A conversa fluiu naturalmente entre nós, como se estivéssemos em um mundo à parte. Ele compartilhava histórias sobre sua infância em Coimbra, enquanto eu tentava não pensar nas implicações do nosso relacionamento. Em meio à multidão, nossos olhares se cruzaram e, por um instante, o resto desapareceu. Nossos lábios se encontraram. O beijo foi breve, mas suficiente para reacender a chama da dúvida dentro de mim. O que isso significava? Estaria eu disposta a arriscar minha dignidade por um momento de fraqueza? A pressão do aluguel pairava como uma sombra constante sobre mim, e a ideia de depender dele me deixava angustiada. Enquanto a festa continuava, uma amiga antiga apareceu. Ela me cumprimentou efusivamente e logo começou a fazer perguntas sobre minha vida profissional. Tentei desviar do assunto, mas ela insistiu. E aquele seu projeto? Alguma novidade? O olhar dela era curioso e penetrante. Eu sabia que precisava ser cautelosa. Estou trabalhando em algumas ideias, respondi evasivamente. O desconforto crescia à medida que sentia que ela poderia perceber que havia algo diferente em mim. A tensão entre o orgulho e a necessidade estava se intensificando. Após algum tempo, ele se afastou para buscar mais bebidas e aproveitei para respirar fundo. Olhei ao redor e vi casais dançando, rindo despreocupadamente. A vida parecia tão simples para eles, eu desejava essa liberdade, mas não conseguia escapar das correntes da realidade. Quando ele voltou, trouxe um sorriso que iluminou seu rosto. Vamos dançar, sugeriu com um brilho nos olhos. Hesitei por um momento, mas a música envolvente me puxou para mais perto dele. Enquanto dançávamos, os problemas pareciam distantes, era fácil esquecer tudo quando estávamos juntos. No entanto, essa fuga não durou muito tempo. Um grupo de conhecidos se aproximou e começou a conversar animadamente sobre os desafios econômicos da cidade. As palavras deles eram como facas afiadas cortando o momento leve que havíamos criado. Você viu como os aluguéis estão altos? É uma loucura,
comentou um deles com desdém. Senti meu coração apertar ao ouvir isso, cada palavra soava como um lembrete cruel da minha situação. Após alguns minutos de conversa descontraída, uma proposta inesperada surgiu: se precisar de ajuda com o aluguel, é só falar. A oferta veio de um amigo comum que estava ali presente. O olhar dele se tornou sério ao ouvir aquilo, percebi que ele também sentia o peso da situação. A festa terminou cedo demais para mim, e saímos juntos sob as luzes amareladas das ruas de Coimbra. O ar fresco da noite parecia despertar meus sentidos adormecidos. Mas agora havia mais dúvidas do que antes: aceitaria ajuda ou lutaria sozinha? Qual seria o custo dessa decisão? Chegamos à porta do meu prédio e hesitei antes de entrar. Ele segurou minha mão por um momento mais longo do que deveria ter sido, e seus olhos buscavam os meus com intensidade. Posso te ajudar, disse ele suavemente. As palavras ecoaram na minha mente enquanto eu entrava em casa sozinha, deixando-o na calçada. Uma escolha difícil pairava no ar, uma escolha que poderia mudar tudo novamente. A noite estava calma, mas dentro de mim, uma tempestade se formava. Passamos a noite juntos, e o calor daquele momento ainda me envolvia. No entanto, a realidade do aluguel pendente se impunha como uma sombra. A conversa que tivemos antes de nos deitarmos ecoava em minha mente, e eu não conseguia ignorar a tensão que pairava entre nós. Ele havia mencionado que poderia me ajudar financeiramente, mas isso trazia consigo um peso que eu não sabia se estava pronta para carregar. Você não precisa se sentir envergonhada, ele dissera com um olhar sincero. Mas eu sentia que havia algo mais nessa oferta. O orgulho e a necessidade lutavam dentro de mim como duas forças opostas. Na manhã seguinte, enquanto o sol iluminava as ruas de Coimbra, fui ao mercado municipal em busca de distração. As cores vibrantes das frutas e os sons dos vendedores criavam uma atmosfera animada, mas eu estava distante. As risadas ao meu redor pareciam tão distantes quanto os meus sonhos de um emprego estável. Quando voltei para casa, encontrei-o esperando por mim na porta. O coração disparou ao vê-lo ali, mas a lembrança da nossa conversa me fez hesitar. Precisamos discutir nosso futuro, ele disse, o tom sério substituindo o sorriso que costumava iluminar seu rosto. Futuro? Questionei, tentando manter a voz firme. O que você espera disso tudo? Eu não posso simplesmente aceitar sua ajuda sem saber onde isso vai nos levar. A frustração crescia à medida que falávamos sobre expectativas e limites. Ele queria que eu confiasse nele, mas como poderia fazer isso sem sacrificar minha dignidade? Uma discussão acalorada se desenrolou entre nós. Ele argumentou que estávamos apenas sendo realistas sobre as circunstâncias difíceis em que nos encontrávamos. Eu sentia uma mistura de raiva e tristeza, era difícil aceitar que precisava dele tanto quanto ele parecia precisar de mim. O clima tenso foi interrompido por uma mensagem no meu celular, uma oportunidade de trabalho inesperada apareceu na tela. Era algo simples, mas poderia ser o começo de um novo caminho para mim. Olha isso, mostrei a ele com um misto de esperança e receio. É uma boa chance, ele disse, mas seu olhar carregava uma preocupação subjacente. Mas você não vai conseguir conciliar isso com nós. Aquela frase cortou como uma faca. O dilema entre seguir meu próprio caminho ou depender dele começou a parecer insuportável. Enquanto discutíamos as implicações dessa nova oferta, percebi que havia mais em jogo do que apenas dinheiro ou trabalho, havia nossos sentimentos e o futuro incerto da nossa relação secreta. No fundo da minha mente, sabia que qualquer escolha teria consequências profundas para nós dois. E quando ele sugeriu uma solução temporária, algo arriscado para aliviar a pressão financeira, meu coração afundou ainda mais na incerteza. Isso pode mudar tudo, murmurei, já temendo o impacto da decisão que eu estava prestes a tomar. Um silêncio pesado caiu entre nós enquanto ponderávamos sobre o próximo passo. A linha entre necessidade e orgulho tornava-se cada vez mais tênue e perigosa. A tensão no ar era palpável. Olhei nos olhos dele,
buscando alguma resposta que pudesse aliviar a pressão que sentia. A proposta de ajuda financeira pairava entre nós como uma sombra, e eu sabia que aceitar significaria abrir mão de algo que ainda tentava proteger, meu orgulho. Não quero ser um peso para você, disse, tentando esconder a insegurança na minha voz. A verdade era que a situação estava se tornando insustentável. O aluguel vencia em poucos dias, e as opções pareciam se esgotar rapidamente. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Eu não vejo assim. Você é mais do que apenas uma inquilina para mim. Suas palavras eram reconfortantes, mas ao mesmo tempo me faziam questionar o que realmente havia entre nós. Era uma relação construída sobre necessidades mútuas ou havia algo mais profundo? Enquanto ponderava sobre isso, uma mensagem no meu celular chamou minha atenção. Era uma oportunidade de trabalho temporário em um café local. A ideia de voltar ao mercado de trabalho acendeu uma pequena chama de esperança dentro de mim. Mas logo percebi o dilema. O café pertencia a um amigo dele, e eu não sabia como isso poderia afetar nossa relação. Recebi uma proposta, comecei, hesitante. Mas é em um lugar que você conhece. Ele franziu a testa, seu olhar se tornando sério. Você acha que isso vai mudar as coisas entre nós? Perguntou ele, com um tom de preocupação na voz. Não sei, respondi honestamente. Mas preciso tentar. Ele balançou a cabeça lentamente, como se estivesse processando cada palavra. E se você não conseguir? O que fará então? A pergunta ecoou em minha mente, trazendo à tona o medo do fracasso. A conversa tomou um rumo inesperado quando ele mencionou suas próprias dificuldades financeiras. Revelou que estava lutando para manter o imóvel e os custos crescentes estavam pesando sobre seus ombros. Isso me fez sentir empatia por ele, mas também complicou ainda mais nossa situação. Nós dois estamos em um barco furado, disse ele com um sorriso triste. Talvez devêssemos encontrar uma solução juntos. A ideia parecia tentadora, mas eu me perguntava até onde isso iria nos levar. O medo da dependência e da vulnerabilidade me paralisava. Eu não quero ser vista como alguém que precisa de caridade, declarei firmemente. Ele desviou o olhar por um momento, como se estivesse refletindo sobre minhas palavras. Ninguém está falando em caridade. É sobre apoio mútuo. O silêncio voltou a reinar enquanto ambos ponderávamos nossas opções e nossos sentimentos conflitantes. A pressão aumentava à medida que os dias passavam e o prazo do aluguel se aproximava rapidamente. Finalmente, ele lançou um ultimato: você precisa decidir o que realmente quer daqui para frente. Essas palavras ecoaram na minha mente como um sino alarmante, sinalizando que eu tinha pouco tempo para tomar uma decisão crucial sobre minha vida e nosso relacionamento. Eu sabia que cada escolha tinha suas consequências, aceitar ajuda poderia significar arriscar tudo o que construí até então. E assim, enquanto olhava pela janela para as ruas movimentadas de Coimbra, percebi que estava prestes a entrar em um território desconhecido, onde orgulho e necessidade colidiam de forma irreversível. A luz do dia entrava pela janela, mas não conseguia iluminar a confusão em minha mente. A proposta de trabalho que surgiu era tentadora, mas havia um risco que me deixava inquieta. Era uma oportunidade em uma empresa que sempre admirei, mas o emprego exigia um compromisso total. E nesse momento, meu coração estava dividido entre a necessidade de estabilidade e a incerteza do relacionamento que havia construído. Enquanto caminhava pelas ruas de Coimbra, o aroma do café fresco misturava-se ao som das conversas animadas nas esplanadas. O mercado municipal pulsava com vida, e as cores vibrantes das frutas e legumes me distraíam por instantes. Mas tudo parecia distante, como se eu estivesse observando a vida passar sem realmente fazer parte dela. O proprietário me aguardava no café onde costumávamos nos encontrar. A expressão em seu rosto era séria quando me viu entrar. Precisamos conversar, disse ele, com um tom que indicava que algo importante estava prestes a ser revelado. Sentei-me à sua frente, tentando controlar a ansiedade que crescia dentro de mim.
Sobre o trabalho, perguntei, esperando que ele tivesse alguma solução mágica para minha situação. Ele hesitou antes de responder. Não só sobre isso. Seus olhos se desviaram por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. Eu tenho algo a te contar. A tensão no ar era palpável. A revelação que se aproximava poderia mudar tudo entre nós. O que é? Indaguei, minha voz quase falhando. Eu também estou enfrentando dificuldades financeiras, confessou ele finalmente. A propriedade está sob pressão de investidores e eu posso perder tudo em breve. As palavras dele ressoaram como um eco na minha mente. O homem que parecia tão seguro estava agora vulnerável diante da mesma realidade que eu enfrentava. A sinceridade dele me atingiu em cheio e trouxe à tona uma nova perspectiva sobre nossa relação. O orgulho que antes me impedia de aceitar ajuda começou a se dissipar lentamente. Mas ao mesmo tempo, essa nova informação complicava ainda mais as coisas entre nós. Então estamos no mesmo barco, murmurei, tentando processar tudo aquilo. Sim, respondeu ele, os olhos fixos nos meus. Mas isso não muda o fato de que precisamos decidir o que queremos daqui para frente. Ele tinha razão, as decisões estavam se acumulando como folhas secas no outono. A proposta de trabalho ainda pesava na minha mente, e agora havia essa nova camada de complexidade em nosso relacionamento. Se eu aceitar o emprego, pode significar deixar você para trás, disse eu finalmente, sentindo uma onda de tristeza ao considerar essa possibilidade. Ou pode significar um novo começo para nós dois, ele sugeriu com esperança em sua voz. A escolha à minha frente era esmagadora. Arriscar tudo por um futuro incerto ou permanecer na zona de conforto da insegurança emocional? O dilema parecia interminável enquanto olhava pela janela novamente, observando os transeuntes passarem despreocupados. No fundo do meu coração, sabia que precisava tomar uma decisão rapidamente antes que as circunstâncias decidissem por mim. E assim, enquanto as horas passavam lentamente naquele café familiar, percebi que estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar nossas vidas para sempre. O aroma do café envolvia o ambiente, mas não conseguia me concentrar no sabor. A pressão das decisões pesava sobre mim como uma nuvem escura. O olhar atento do proprietário, que agora conhecia tão bem, parecia penetrar na minha alma. Ele esperava uma resposta, mas as palavras pareciam escapar de mim. Você já pensou no que eu disse? A voz dele era suave, mas havia um tom de urgência. Sim, eu pensei. A resposta saiu mais seca do que pretendia. O medo de me comprometer com um caminho arriscado me paralisava. Não precisa decidir agora. Podemos conversar mais tarde. Ele sorriu, mas a preocupação nos olhos denunciava sua ansiedade. Aquela conversa ficou ecoando na minha mente enquanto caminhava pelas ruas históricas de Coimbra. As cores vibrantes do mercado municipal pareciam contrastar com o cinza que se instalou no meu coração. Como poderia seguir em frente? A necessidade de estabilidade financeira lutava contra o desejo de preservar minha dignidade. Os dias se passaram e a proposta dele ainda estava fresca na memória. Um trabalho temporário, mas com um preço emocional que não sabia se estava disposta a pagar. A ideia de misturar negócios e sentimentos tornava tudo ainda mais complicado. Após uma noite em claro, decidi ir ao café novamente, buscando clareza nas conversas anônimas que costumavam me confortar. Ao entrar, avistei-o imediatamente, sentado em uma mesa no canto. Ele me cumprimentou com um aceno e um sorriso que parecia esconder mais do que revelava. Você parece pensativa hoje, ele comentou ao me aproximar. É difícil não pensar quando tudo está em jogo, respondi, tentando manter a voz firme. Ele inclinou-se para frente, como se quisesse compartilhar um segredo. Eu entendo mais do que você imagina. O tempo parecia parar enquanto olhava nos olhos dele. Havia algo ali que me atraía e ao mesmo tempo me assustava. Era nesse instante que percebi o quanto estava vulnerável naquela situação. Você pode confiar em mim, ele disse suavemente.
As palavras dele ressoaram em mim com força inesperada. O orgulho lutava contra a necessidade, em cada momento passava como um teste à minha resistência emocional. Nos dias seguintes, as interações tornaram-se mais frequentes e intensas. As conversas se aprofundavam e os olhares tornavam-se mais significativos. Um dia, quando estávamos juntos em uma esplanada sob o sol quente da tarde, ele pegou minha mão e sussurrou: "Vamos fazer isso funcionar." Aquele gesto simples disparou um turbilhão dentro de mim, era tentador demais ignorar as consequências. "E se não funcionar?" perguntei com insegurança. "Precisamos arriscar", ele respondeu com convicção. O dilema continuava a crescer dentro de mim, em cada dia trazia novas dúvidas e novas esperanças. Mas a realidade da situação financeira ainda pesava como uma âncora no fundo da minha mente. A hora da decisão chegou quando recebi uma ligação inesperada sobre uma oportunidade de trabalho, algo que poderia mudar tudo novamente. O dilema entre seguir meu coração ou buscar segurança tornou-se insuportável. Quando finalmente encontrei coragem para falar com ele sobre essa nova chance, percebi que nossas vidas estavam prestes a se entrelaçar ainda mais ou se separar para sempre. E assim, deixei escapar as palavras: "Preciso te contar algo." A tensão no ar era palpável enquanto eu olhava nos olhos dele, buscando a resposta que poderia mudar tudo. "Preciso te contar algo", disse, a voz trêmula. Ele me observou com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. O peso da decisão parecia esmagador, mas eu sabia que era hora de ser honesta. Uma oportunidade de trabalho surgiu, comecei, engolindo em seco. "É algo que pode me ajudar a sair dessa situação." A sala estava silenciosa, exceto pelo leve ruído da rua lá fora. O olhar dele se tornou mais intenso, como se estivesse avaliando cada palavra que eu dizia. "Isso é bom, certo?" ele respondeu finalmente, mas havia um tom de incerteza em sua voz. "Você não precisa de mim para isso." Era verdade, eu não precisava dele para conseguir um emprego. Mas o que estava em jogo era muito mais do que apenas questões financeiras. Era sobre nós. "Mas e nós?" perguntei, desafiando o espaço entre nós. "O que acontece com o que estamos construindo?" Ele hesitou, e nesse momento eu soube que ele também sentia a pressão. O relacionamento secreto tinha suas vantagens e desvantagens, e agora parecia que estávamos prestes a cruzar uma linha sem retorno. Ele respirou fundo antes de responder: "Eu não quero ser um obstáculo na sua vida." Essas palavras ecoaram em minha mente. A insegurança dele refletia a minha própria luta interna entre orgulho e necessidade. Mas havia algo mais profundo ali, um desejo genuíno de apoiar-me. "Não estou dizendo que quero abrir mão disso", continuei, tentando encontrar um equilíbrio nas minhas emoções. "Só preciso saber se podemos lidar com isso juntos." O silêncio entre nós se estendeu novamente, como uma ponte frágil prestes a ceder. Finalmente, ele falou: "E se você aceitar esse trabalho? O que vai acontecer conosco?" A pergunta pairou no ar como uma nuvem escura prestes a desabar. Eu sabia que essa oportunidade poderia ser uma saída para mim, mas também significava arriscar o relacionamento que começara a florescer entre nós. "Eu não sei", respondi honestamente. "Mas não posso ignorar essa chance." Ele assentiu lentamente, como se estivesse processando cada palavra. Um misto de alívio e tristeza tomou conta do ambiente. A conversa logo tomou outro rumo quando ele sugeriu: "Talvez devêssemos dar um tempo para pensar." Essa ideia me atingiu como um golpe inesperado. A possibilidade de nos afastarmos parecia insuportável após tudo que vivemos juntos. "Um tempo?", questionei, sentindo meu coração apertar. "Isso significa acabar com tudo?" Ele não respondeu imediatamente, mas seu olhar falava volumes sobre suas próprias incertezas. A angústia crescia dentro de mim enquanto ponderava sobre as consequências dessa decisão. E se eu aceitasse o trabalho e perdêssemos o que tínhamos? Mas também havia uma parte de mim desejando liberdade e independência.
Decidi então, vou considerar essa proposta de emprego. As palavras saíram antes mesmo de eu ter certeza do impacto delas em nosso relacionamento. Ele apenas acenou em resposta, seu semblante carregando uma mistura de compreensão e dor. Nos dias seguintes, as conversas tornaram-se mais raras e cheias de silêncios desconfortáveis. Cada mensagem trocada parecia carregar o peso das decisões não ditas. O futuro estava incerto, as linhas entre orgulho e necessidade tornavam-se cada vez mais borradas à medida que os dias passavam. E assim seguimos, dois corações divididos entre o desejo por segurança e a busca por amor verdadeiro, sem saber qual caminho seguiria primeiro na encruzilhada da vida.